Fala galera, eu sou Geraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando agora com os equilíbrios de solubilidade, vamos falar mais um pouquinho de volumetria de precipitação, vendo hoje o método de Fayens. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative o sininho, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Quem tiver um hype também disponível, pessoal, considere dar um hype nesse vídeo aqui, se tiver no celular ou num tablet, para o YouTube reconhecer que esse conteúdo é relevante e divulgar para mais gente. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de a gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, antes de continuar, aquele recadinho de sempre. Mais de 80% de quem vê os vídeos no canal não se inscreve, e isso prejudica bastante o canal na plataforma. Então, pessoal, tá vendo o vídeo? Se inscreve, curte, comenta, hypa, e isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo, porque o YouTube começa a divulgar mais o canal para mais gente, então começa a melhorar os números do canal. Esse canal é o canal do Eu Sozinho, eu gravo, eu faço roteiro, preparo apresentação, edito, subo o vídeo e controlo. Então, pessoal, para poder dar um material melhor para vocês, melhor qualidade, eu preciso ter evolução do YouTube, o canal não rende nada, basicamente. Assim eu posso começar a contratar editor, ter câmera melhor, material melhor. Tudo bem? Então, pessoal, colabora comigo para continuar colaborando com vocês. Agora sim, vamos para a aula. Bom, pessoal, já falamos antes do método de Moore, que é um método que serve para determinar cloreto, brometo ou iodeto, mas o uso principal dele é para cloreto. Ele foi proposto pelo químico farmacêutico Carl Friedrich Moore, um alemão, e usa como indicador a solução de cromato a 5%. Esse indicador funciona precipitando logo após o ponto final da titulação. Tudo bem? Então, quando acabar o analito cloreto, o primeiro excesso de prata vai precipitar um sal vermelho tijolo, que indica o ponto final da titulação. Tudo bem? Esse novo método, pessoal, método de Fayens, pode falar Fayens, Fajans, Fajans, já vai até a gente falar Farras, achando que é um nome hispânico, né? Mas na verdade a pronúncia correta é Fayens. É um método para determinar apenas cloreto. Apenas o cloreto vai responder agora a esse tipo de determinação, ou se tiver cloreto. É muito importante a presença de cloreto nessa análise. Também se titula com solução de nitrato de prata 0,1 mol por litro. Também é um método argentométrico. Ele foi proposto pelo químico e físico polonês Kazimierz Fajans. Por isso tem que falar Fajans, pessoal. Em polonês, o J tem som de I. Bem, então a pronúncia correta, Fajans. Isso aqui é uma imagem do propositor do método, tudo bem? O indicador, pessoal, nós vamos dar 8 gotas de fluoresceína 0,1%, massa-volume, tudo bem? E é recomendado adicionar cerca de 8 ml de dextrina 1% massa-volume, já vou explicar também a função dela. A fluorescina, pessoal, é um indicador de adsorção. Como ele funciona? Bom, inicialmente, pessoal, a primeira gota que eu coloco de prata forma o precipitado do cloreto de prata, tudo bem? E ele tem, por ser um precipitado coloidal, uma característica muito interessante. A hora que ele se forma, pessoal, ele vai realmente crescendo, absorvendo o excesso de cloreto. Então, ainda tenho mais cloreto em solução, eu pingo o excesso de prata, forma precipitado, e a superfície fica carregada negativamente por excesso de íons cloreto. Então, adiciono mais prata, aumenta mais precipitado, e isso vai fazendo, pessoal, até o primeiro excesso de prata. Quando neutralizar completamente e tiver o primeiro excesso de prata, a superfície cloreto de prata vai ficar carregada positivamente agora com íons prata. Bem, esses íons pratas vão acabar atraindo a fluoresceína, que vai ter uma carga levemente negativa, e isso, por sinal, vai tornar o precipitado rosa. Bem, ou seja, quando eu notar a mudança da cor do precipitado de branco para rosa, quer dizer que eu cheguei no ponto final da titulação. Tudo bem? No pequeno excesso de prata.
E pessoal, isso só funciona na superfície do cloreto de prata. Se você pegar o indicador fluorescena e pingar simplesmente prata, você não vai ver mudança de cor nenhuma. Então, é um indicador adsorvido em cima da superfície do cloreto de prata que vai causar a mudança de cor. Por isso, a gente chama ele de indicador de adsorção. Ele vai adsorver no precipitado, mudando sua cor. Tudo bem? Então, é assim que funciona a titulação pelo método de Fayence. Fluorescena, pessoal, você encontra comumente em duas formas. Essa aqui que é a forma ácida, tudo bem? É a forma mais comum. Essa forma aqui não é solúvel em água, é solúvel em etanol. Eu normalmente preparo a partir desse composto aqui. Além disso, tem a fluoresceína sódica, né? Então eu neutralizei aqui o carboxilato, né, com um sódio, hidróxido de sódio provavelmente, e aqui o fenolato também, né? Então tenho dois íons sódios. Esse composto, na verdade, é mais solúvel agora em água. Então, se for fluoresceína livre, solução alcoólica. Se for fluoresceína sódica, solução aquosa. Tudo bem, pessoal? Então, vocês podem usar qualquer um dos dois que dá certo. Curiosidade sobre fluoresceína, pessoal. Não só pelo método de Fayence ela é conhecida. Tem outra coisa que deixa ela conhecida, que é o uso em colírios. A fluoresceína sódica, no caso, pessoal, porque tem que ser em solução aquosa, é pingada como um colírio para ver se tem alguma ferida, né, algum machucado na córnea. Bem, tanto para uso humano quanto para uso veterinário. Eu já vi veterinário pingar no olhinho da minha cachorra para ver se tem alguma feridinha. Tudo bem? Ainda mais que além de cachorro tem o gato, e gato que pode acabar machucando. Tudo bem? Então, é normal o uso desse composto. Se tiver alguma ferida na córnea, a fluorescina vai entrar e você vai ver a marca brilhar, né? A ferida brilhar. Certo? Por uma outra coisa, pessoal, que recentemente, sim, não tem o fato, pessoal, é uma coisa que eu acredito que seja, a fluorescina foi usada em um filme. Quem viu o filme no passado, né, 2024, no caso, está vendo esse vídeo depois, teve o filme A Substância e tinha aquele ativador. Para mim, pessoal, esse composto aqui, o efeito prático, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vão injetar fluoresceína em vocês. O ativador é uma solução de fluoresceína, provavelmente até usada do colírio, tá? Porque ele tem esse tom ao mesmo tempo amarelado e esverdeado. E a fluorescência tem as características, ela é fluorescente. Com pouca luminosidade, com pouca absorção de luz, ela fica mais esverdeada. E quando você tem uma boa emissão de luz, você consegue ver a fluorescência dela que é mais esverdeada. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, procurei ver se tinha essa informação em algum lugar, não achei em lugar nenhum, mas eu acredito que seja fluoresceína. De novo, pessoal, o efeito prático não é realmente o ativador. Pelo amor de Deus, não injetem fluorescina em vocês mesmos. Tudo bem? Então, para mim é uma curiosidade, eu gosto muito de filme de terror, então fica aqui também essa curiosidade para vocês. Tudo bem? E como determina, pessoal, a concentração de cloreto de sódio em soro fisiológico? Bom, vamos aproveitar 500 ml da amostra de soro, né? Lembrando, pessoal, soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio que tem a concentração iônica muito próxima à própria concentração de íons dos nossos fluidos corpóreos, por isso chama soro fisiológico. Não tem cloreto de sódio no nosso corpo, né? Tem outros íons, vocês devem saber bem, mas é uma solução que tem um equilíbrio isotônico. Bem, então a força iônica do soro fisiológico é muito próxima à dos outros íons, tudo bem? Dos outros fluidos do corpo, tá? Então, normalmente, quando a pessoa está tomando soro, é uma solução de cloreto de sódio 0,9% massa-volume e, normalmente, com algum medicamento, depende do tipo de soro que está tomando. Se é só para hidratar, é só o soro livre. Tudo bem, pessoal? Então, vamos pegar essa amostra, 15 ml, colocar em um Erlenmeyer de 250 ml aproximadamente, né? E colocar cerca de 50 a 70 ml de água destilada. Tudo bem? Depois, 8 ml de solução de dextrina 1% massa-volume e 8 gotas de indicador de fluoresceína a 0,1%. Daí vamos destilar com nitrato de prata, né? Até ver a mudança da precipitado branco para róseo. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, o precipitado vai deixar de ser branco, o primeiro excesso de prata vai ficar roseado.
O que é dextrina, pessoal? Por que colocá-la? Dextrina, pessoal, na verdade é um carboidrato, é um açúcar, são várias moléculas de glicose ligadas uma na outra. Tudo bem? Uma cadeia bem longa, não tão longa quanto amido, tá, pessoal? Na verdade, a dextrina é feita a partir de pré-hidrólise do amido. A dextrina vai agir como agente superficial, ele vai impedir a coagulação do precipitado de cloreto de prata, ou seja, vai evitar que ele fique flocos muito grandes, vai deixar ele mais disperso. Com isso, pessoal, eu vou ter um aumento na área superficial, porque quando eu for formar blocos grandes de cloreto de prata, vai ficar pequenos cristalzinhos apenas dispersos em toda a solução, eu vou ter uma maior área de contato com a fluoresceína no primeiro excesso de prata, tudo bem? Com isso, eu vou melhorar a visualização do ponto final. Então, pessoal, recomendo colocar dextrina. Eu já fiz 100? Já fiz. É difícil? É, mas da mesma forma que eu falei no método de Moore, você começa a perceber que o precipitado está formando flocos grandes, está coagulando bastante, ficando aquele aspecto de leite talhado, leite estragado, leite azedo, vai indo mais devagar. Dá para fazer, mas com a dextrina é melhor. Tudo bem? Aqui, pessoal, temos então mais ou menos como se decorre a titulação, né? Aqui é o começo da titulação, dá para ver que tá pouquinho turvo, né? Dá para ver uma certa emissão verde da fluoresceína. Vai adicionando, vai ficando mais turvo, né? O precipitado, vai aumentando a quantidade. Com a dextrina evita a coagulação. E daí, no primeiro excesso, fica rosa. Particularmente, pessoal, eu acho esse rosa passou um pouquinho, na minha opinião. Eu costumo falar para os alunos, se chegar em cor de iogurte de morango, talvez tenha passado. O ideal é parar uma cor mais ou menos cor de daqueles leites fermentados que tem lactobacilos, que eu não vou falar a marca aqui para não que eu não sou patrocinado por eles. Mas com aquela corzinha de leite fermentado, um pouquinho mais claro, menos rosa que isso, já tá bom. Tudo bem? E sempre assim, na dúvida, pessoal, anota o volume e põe mais uma gota. Algumas professoras falaram que é a cor pêssego, o certo de parar. Então, pessoal, viu que deixou de ser branco precipitado, tá desconfiado, marca o volume, põe mais uma gotinha, vai fazendo assim. Mas, na minha opinião, chegou nesse rosa que não dá para saber quanto passou, entendeu? Essa é a verdade. Não fica mais rosa com excesso grande de prata. Tudo bem? Então, chegou aqui, ok, mas isso deve chegar um pouquinho antes desse rosa. Tudo bem, pessoal? Então vamos a um exemplo, pessoal. Vamos imaginar 15 mililitros de uma solução de soro, foi titulada com prata, né, essa concentração aqui, né? Se ela foi padronizada, se ela foi calculada assim, só com a massa de prata, não importa. E a gente vai calcular agora como faz a concentração de cloreto de sódio em soro fisiológico. Ah, mas eu fiz em sal de cozinha. Pessoal, os cálculos de sal de cozinha para o método de Moore e o método de Fayens é o mesmo. Então, pessoal, se você chegou aqui, mas está querendo saber a concentração em sal, é melhor fazer a mesma forma que foi feita no vídeo anterior do método de Moore. Tudo bem? Agora, está fazendo estudo fisiológico? Continua assim. Ah, eu fiz o método de Moore em estudo fisiológico. Também dessa forma. Tudo bem? O cálculo não muda independente da matriz. Tudo bem? Quer dizer, depende do método, não da matriz. Matriz de sal de cozinha ou soro fisiológico, né? O modo de cálculo não muda de acordo com o método. Inclusive, pessoal, é muito pequeno ou quase nenhum o erro entre um e o outro. É para dar praticamente o mesmo valor, tanto o método de Moore quanto o método de Fayens. Lembrando, pessoal, soro fisiológico é 0,9% massa-volume de cloreto de sódio em água destilada e estéril, né? Tem por ser usado até para injeções intravenosas, para diluir medicamentos, tem que ser uma água destilada, deionizada e esterilizada. Bom, 0,9% massa-volume representa 9 gramas por litro e 0,154 mol por litro. Tudo bem? É só fazer as conversões de porcentagem, grama por litro e mol por litro. A gente vai ver agora conta a conta. Bom, pessoal, então esses três volumes aqui, né? É pequeno porque a variação, porque eu peguei o mesmo volume, titulei. O erro tem que ser pequeno porque não pode variar demais. Se tiver muito mais sal, pode dar problema no soro fisiológico, né? Principalmente usar para injetar. E se tiver menos também, pode dar problema nos equilíbrios iônicos do corpo humano.
Vamos agora ver os cálculos. Então, pessoal, vamos aos cálculos, né? Primeiro, sempre lembrar que... Cadê minha caneta? Aqui. A reação é sempre essa, né? A prata aquosa, né? Reage com o analito, que é o cloreto. Formando o cloreto de prata, que é o precipitado. Tudo bem, pessoal? Então, o número de mol de prata no ponto final é igual ao número de mol de cloreto, que a reação é 1 para 1. Tudo bem? Como a gente vai determinar o número de mol de prata? É a concentração da prata, né, no caso do nitrato de prata, vezes o volume gasto. E de cloreto é a concentração do cloreto de sódio na amostra vezes o volume de alíquota. Tudo bem? Então, nesse caso, a concentração do cloreto de sódio em água vai ser a concentração de nitrato de prata vezes o volume gasto, que foi de 21,90, dividido por 15, que é o volume da minha alíquota. De novo, pessoal, calibrou a pipeta antes, deu 14,73, usa o volume que você terminou na calibração. Tudo bem? Nessa condição aqui, a concentração em mol por litro de cloreto de sódio é 0,1543 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Mas eu não quero saber em mol por litro, né? Eu quero saber em porcentagem. Bom, pessoal, calculei em grama em mol por litro. Agora vamos converter para grama por litro. Tudo bem? Como a gente faz isso? A gente precisa lembrar que 1 mol de cloreto de sódio pesa 58,44 gramas. Tudo bem? Que é a massa molar do cloreto de sódio. Tudo bem? Se eu colocar aqui a concentração em mol por litro, 0,1543, eu acho a concentração em grama por litro. Deixa eu fazer direito aqui. Grama por litro. Então, pessoal, para converter de mol por litro para grama por litro, basta multiplicar pela massa molar. Então, a concentração vai ser igual a 0,1543 mol por litro vezes 58,44 grama por mol. Então, a concentração vai dar 9,019 grama litro menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, achamos em grama por litro. Então, a etapa 2. Agora, vamos achar em porcentagem. Bom, pessoal, achamos agora em grama por litro. Como eu faço para passar para porcentagem massa-volume? Lembrar que porcentagem massa-volume é igual a grama por 100 ml. Então, 9,019 gramas por litro quer dizer que eu vou ter 9,019 gramas em 1 litro, que são 100 mililitros, tudo bem? Então, para achar em porcentagem massa-volume ou grama por 100 ml, eu faço a linha de 3 agora aqui para 100. Tudo bem? Aqui vai me dar a porcentagem massa-volume. Então, a porcentagem vai ser igual a 9,019
9 vezes 100 dividido por 1000. Ou seja, pessoal, para converter de grama por litro a porcentagem massa-volume, basta dividir por 10. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a porcentagem de cloreto de sódio em soro fisiológico é 0,9019% massa-volume. Tudo bem? Lembrando de novo, pessoal, não fiz o método de Fayens, fiz o método de Mohr para soro fisiológico. O modo de calcular é o mesmo. Ah, pessoal, professor, fiz o método de Fayens, mas foi sal de cozinha meu analito. Minha amostra, no caso, analito e cloreto. A amostra foi sal de cozinha. O cálculo foi o mesmo que eu mostrei para o método de Mohr. Não é para dar muita diferença no método de Mohr e no método de Fayens. Tudo bem? Então, assim eu cheguei na porcentagem. Pronto, o replicado, pessoal, foi a mesma coisa, né? Eu fiz as 3 medidas aqui. Da mesma forma, achei outros valores. Agora eu tenho que tirar a média, né, pessoal? Que no caso, a média vai ser igual à soma dos 3. Oito, 998 mais 0,98998 dividido por 3, a concentração média vai ser igual a 0,902% massa-volume. Calculando a estimativa do desvio padrão, pessoal, que é de novo a raiz quadrada da somatória do valor menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1, eu vou ter o valor de 0,01. Tudo bem? Então, dessa forma aqui, que se faz todos os cálculos para a determinação da concentração de cloreto de sódio em soro fisiológico. Tudo bem? Pode ser pelo método de Mohr, pode ser pelo método de Fayens. Tudo bem? Ah, eu usei outra concentração de prata. Ajusta lá em cima. Eu usei outro volume de cloreto de amostra, né? Não foi 15. Ajusta lá em cima também. Mas o passo a passo é esse. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o penúltimo método de precipitação. O próximo eu vou falar do método de Volhard. Bem, daí eu faço os dois cálculos para sal de cozinha e para cloreto de sódio. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha na rede social de vocês, ative as notificações, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Quem quiser e puder colaborar com o canal, pode usar o botão Valeu Demais, você pode doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Lembrando sempre, é uma colaboração. Tem um hype disponível, pessoal, talvez no celular ou num tablet? Considere dar um hype nesse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga para mais gente. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Dúvidas, pessoal, podem ser deixadas ou aqui nos comentários, estão abertos a isso, ou pelas redes sociais, ou através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.